Certa vez um jovem foi procurar um psicólogo para tratar dos seus problemas, né? Ele estava ali com alguns problemas emocionais ali, aí ele foi diante desse profissional e procurou. E esse profissional, por sua vez, marcou algumas sessões ali e foi, né, conversando com aquele jovem, interrogando, tentando resolver o problema daquele jovem. Aquele jovem vinha, conversava, desabafava, o psicólogo perguntava como tinha sido a semana dele, como tinha sido o dia. Ele fazia um resumo ali do que tinha acontecido desde a última consulta até aquela. E isso foi se repetindo por algumas vezes, algumas sessões. Na última sessão que aquele jovem estava ali, o psicólogo já tinha marcado 12 sessões com ele. O psicólogo viu que não estava tendo muito retorno, que já podia ter feito tudo que estava ao alcance dele, que até hoje ainda não tinha esboçado nenhuma reação e que do jeito que estava aquela situação não compensava nem continuar, não tinha muito o que fazer. E todo mundo sabe que psicólogo ele não pode receitar remédio. Se tiver que receitar um remédio, ele tem que encaminhar para um outro profissional, que no caso seria o psiquiatra, para poder receitar um remédio. Mas isso devido ao quadro clínico da pessoa. E aquele psicólogo ele viu que o quadro daquele jovem, por mais que não tinha apresentado uma melhora, mas não estava tão crítico daquele jeito. Simplesmente o psicólogo falou assim: olha, meu jovem, hoje é a sua última sessão, eu estou vendo que até agora você ainda não apresentou uma reação, eu acho que você está precisando sair, se divertir, procurar distrair um pouquinho, sair um pouco dessa carga emocional sua. Eu vou te dar um conselho. Do outro lado da cidade ali, instalou um circo ali, e ali tem um palhaço ali, um comediante, que é muito bom. Eu todo final de semana, quando eu acabo de fazer os meus trabalhos aqui, às vezes eu estou carregado, cheio de problema, de tanto ouvir as situações, eu vou ali, e aquele palhaço ali, ele é um bom palhaço, ele faz algumas coisas ali, eu dou boas gargalhadas. Eu acho que você está precisando mais é disso, de alguma coisa mais natural, uma terapia mais natural. E eu te convido, assim que eu terminar de fechar o meu consultório aqui, você está convidado a ir lá comigo. Aquele jovem simplesmente virou para aquele psicólogo e falou: aquele palhaço sou eu. Aquele psicólogo tomou um susto e ficou sem reação. Essa história ela termina aqui, mas eu quero te falar uma coisa. Todo mundo está passando por alguma situação, todo mundo está passando por algum problema. Por mais que a pessoa seja profissional, por mais que a pessoa esteja carregando a cruz dele ali, tranquilo, ele esteja cuidando da situação dele, às vezes a pessoa está passando por uma situação. Certa vez uma pessoa comentou que estava passando por uma situação, ela não quis se abrir muito, mas falou que a situação dela era difícil. Eu simplesmente falei com ela um versículo bíblico. Eu falei com ela assim: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por mais que a palavra de Deus ela seja verdadeira, por mais que as palavras que estão escritas na Bíblia ali, elas sejam divinamente inspiradas, mas essa pessoa ela veio e me falou uma coisa que eu fiquei mudo, eu fiquei sem reação diante dela, eu fiquei sem falar, porque ela falou comigo assim: parece que essa palavra para mim ela está ao contrário. Você me diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, mas para mim está sendo o contrário. A minha alegria, a minha felicidade é simplesmente quando eu durmo mesmo. Na hora que eu acordo no outro dia, meus problemas vêm toda à tona novamente. Novamente começam os meus problemas. E eu parei para refletir naquilo, eu comparei os problemas da vida como se fosse uma febre. Eu costumo comentar, eu fiquei fazendo uma comparação, se existisse um termômetro para medir os problemas, assim como existe o termômetro para medir a febre, porque você veja bem, indiferente de qual seja a enfermidade que uma pessoa esteja passando, se ela está com uma enfermidade no pé, vamos supor que ela furou o pé ali, infeccionou, ela vai ter uma febre. Se ela comeu algo que não fez bem, que não fez uma boa digestão, ela vai ter uma febre. O estágio da febre é simples: 36 é normal, 36, 36,5, 37 é febril, 38 você está com febre, até 39 não pode passar de 40, dificilmente você vê alguém falar que passou de 40, se passar de 40 entra em convulsão. Indiferente de qual seja o problema, a febre é igual para todos. Se você colocar um termômetro, a pessoa vai estar ali com 39 graus de febre, indiferente se o problema dela é no pé, se é no estômago, se é na cabeça. O que eu quero dizer com isso?
Indiferente de qual seja a situação que te afetou, indiferente de qual seja a coisa que esteja te entristecendo, se existisse esse tal termômetro que eu estou te falando, e se fosse medir o seu grau de satisfação, a sua infelicidade, iria dar esses mesmos resultados, esses mesmos números que eu estou te falando. Muitas das vezes a tristeza, ela não significa que a ausência de alegria, que você não possa ter uma alegria. Assim como a dor, assim como o medo, a tristeza, muitas das vezes ela nos ajuda a viver. A dor, por sua vez, ela é muito importante para o organismo. Quando você está sentindo a dor, você sabe que você tem um problema de determinado lugar. A dor, ela vem para poder te alertar que você está com um problema ali naquele lugar, que você vai se tratar. Se você não sentisse dor, se você estivesse anestesiado, você tivesse um corte ali no pé, você iria sangrar, provavelmente viria até a óbito. Se você tivesse uma hemorragia, você não ia sentir dor. Então a dor, ela te avisa que você tem um problema ali. O medo, ele serve para te limitar. Imagina se nós não tivéssemos medo. Nós atravessaríamos uma rua sem olhar, nós não iríamos preocupar se um carro ia nos pegar, nós subiríamos uma árvore sem ter medo de cair. Assim também a tristeza, muitas das vezes ela vem para nos alertar. Muitas das vezes, quando nós estamos sentindo triste, é o momento que a gente para refletir. A Bíblia mesmo tem um versículo que é um pouquinho confuso de entender. A Bíblia fala que, lá no livro de Provérbios, Salomão escrevendo, ele fala que ele viu mais sabedoria na casa do luto do que na casa de festa. Porque quando estamos em festa, quando estamos tranquilos, quando estamos afortunados, com o bolso cheio, muitas das vezes estamos dispersos. Pensamos assim, já trabalhei, já paguei minhas contas, meu bolso está cheio, estou tranquilo, não preciso me preocupar com nada. O momento que a gente mais medita na vida é o momento que a gente está passando por situação adversa. Mesmo que essa situação não seja uma situação própria da gente, às vezes é um parente que está passando a situação, a gente para refletir, muitas das vezes aquilo para nos frear. A gente pensa, o que eu posso fazer para melhorar isso? Será que eu estou agindo errado? Será que a minha forma de agir é a forma mais certa? Então, muitas das vezes, a tristeza, a angústia, ela vem para nos alertar sobre a situação. Cabe a nós a forma que nós vamos reagir diante dessa situação. Uma coisa eu te garanto, o problema não dura para sempre. Assim como eles aparecem, eles podem desaparecer também. Assim como também as coisas boas. Se a sua vida está boa hoje, aproveita e lembre-se, uma hora para outra as coisas podem mudar, o vento pode mudar. Não é que eu estou falando, profetizando que a sua vida vai mudar, não, mas as coisas elas mudam, as coisas elas são passageiras. De uma hora para outra, a vida que a gente está tocando de uma forma, tudo muda, tudo toma uma forma diferente. Se você está passando por uma luta, um problema, isso não vai durar para sempre. Isso vai terminar uma hora. Depende da forma que você vai entrar nessa luta e da forma que você vai querer sair dela. Se você vai querer sair fortalecido ou se você vai deixar essa luta te abater.